Está começando agora mais um caso da vida real, contado pelo eterno e inesquecível Gil Gomes, o maior contador de histórias de todos os tempos. Prepare-se para fortes emoções. Durante 10 anos, durante longo 10 anos, ele ficou com aquilo corroendo a sua mente, a sua vida, a sua alma. Ele nunca mais foi o mesmo. Maurício, ele tentou de tudo. Mudou de cidade, mudou de estado, saiu de São Paulo, foi viver em Minas Gerais. Mas, por mais que ele tenha tentado, por mais que ele tenha feito, ele não esquecia e sofria. Não só sofria, como se sentia humilhado. Ele se sentia super humilhado e dizia: eu não fiz nada. E eu ainda fiz o papel de trouxa, de bobo. Eu ainda fiz o papel de otário. Ele não se conformava. Dentro dele, a revolta não diminuía. Disseram: o tempo, a distância, cicatriza tudo. Mas com ele foi ao contrário. O tempo passou, a distância aumentou, mas cicatrização daquela ferida não. Aquela ferida não cicatrizava de jeito nenhum. E Maurício lembrava de Silvia, lembrava de seu casamento, lembrava de seus sonhos, de sua luta. Maurício, um rapaz bem-sucedido. Maurício, ele comprou aquele apartamento a duras penas, comprou o seu automóvel, trabalhava como doido. Silvia, sua namorada, sua noiva e depois sua esposa. Filhos eles não tiveram, ela não queria. Ela dizia que era cedo ainda, que ela precisava se preparar psicologicamente. E ele, que sempre atendeu a mulher em tudo, ele que sempre fez tudo que ela quis, tudo que ela pediu, ele concordou. Aliás, não havia uma só coisa, não havia absolutamente nada que ele não concordasse com ela. Ele tinha até medo de contrariá-la. Ela tinha um geninho forte. Quando eles brigavam, ela fazia birra e ficava de cara virada para ele uma semana. Por isso, ele até discordando concordava. Não concordava, mas acabava aceitando para não brigar. Ele fazia de tudo pela mulher. Ele fazia de tudo por Silvia. Tentaram alertá-lo. Parentes jogaram indiretas, que eram verdadeiras diretas. Amigos começaram a sorrir dele. Sabe aquele tipo, tem gente que não quer enxergar, tem gente que não quer ver. Ele demorou porque ele confiava. Ele demorou para entender porque ele não desconfiava de absolutamente nada. E se não fosse aquela feliz ou foi infeliz, se não fosse aquela coincidência, ele talvez tivesse ficado muito mais tempo, mas muito mais tempo, sem perceber absolutamente nada. Foi um dia, ele simplesmente chegou antes em casa. Simplesmente, ele saiu mais cedo do trabalho. Quando chegou no apartamento, não era casa, era apartamento. Quando chegou, ele já viu quando colocou a chave na fechadura que tinha coisa estranha. A correntinha trancada por dentro, sinal que tinha gente lá dentro. Mas ele batia, ninguém vinha atender. Ele gritou o nome de Silvia.
Não que ele desconfiasse de alguma coisa, até pensou que ela tinha se sentido mal, até pensou que poderia ter acontecido alguma coisa, doença, algo com a saúde dela. Mas ele continuou a bater e depois, com aquela cara lavada, ela veio: oi, bem, nem vi, faz tempo que você tá batendo. Não, sabe o que é? Que meu primo tá aqui, você não conhece ele. Meu primo do interior chegou e eu pedi para ele consertar o chuveiro, ele tá consertando e... Ô, bem, faz tempo que você tá batendo. Conhece aqui meu primo. Primo! Esse é meu marido que eu falei para você. Esse é o Maurício. Não dava para acreditar. Aquela história de chuveiro, tava consertando chuveiro aonde? Na cama? Não estava nada molhado no chão, chuveiro não estava quebrado, era o lençol que estava fora do lugar. Que chuveiro era aquele que estava consertando? Mesmo cego do jeito que ele era, mesmo não querendo ver, ele foi obrigado a ver. Você é primo dela? Eu sou. Primo da onde? Sou do E primo, coisa nenhuma. Foi flagrante mesmo. Foi flagrante mesmo. Ele, naquele dia, saiu, tomou um fogo enorme. Depois ele não quis voltar para casa. Foi para a casa da mãe dele, aonde ficou 5 dias. Quando voltou para o apartamento, só tinha o apartamento. Não tinha cama, não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha móveis, não tinha nada. Ela levou tudo. Ela levou tudo. E ainda descaradamente entrou com um pedido de pensão alimentícia e companhia bela, alegando que ele havia inventado aquela história. Ele chegou aqui, não tinha ninguém aqui, ele falou e está contando para todo mundo. Eu quero fazer contra ele um processo de calúnia, de danos morais. Não tinha ninguém de prova. Não tinha ninguém de prova. O apartamento acabou ficando para ela. Ela tinha que morar em algum lugar, pô. Que ficou para ele o Chico. Ele ficou desesperado. Durante 1 ano e pouco ele pagou pensão, depois o juiz o aliviou desta obrigação, não tinha filhos. Ele foi para Minas, tentou esquecer, mas aquilo o martirizava. Aquilo, tem gente que esquece, tem gente que não. Ele não esqueceu, ele sofria. Nunca mais quis mulher nenhuma. Nunca mais quis mulher nenhuma. Todas as mulheres lembravam a dele, a Sílvia. Dele, não era dele. Todas lembravam a traição de Sílvia. Ele nem para São Paulo vinha, morando em Belo Horizonte. Ele trabalhando por conta. Perdeu o contato com todo mundo. E ela, Sílvia, continuou a morar em São Paulo no mesmo apartamento. Sílvia continuou a morar no mesmo local. Sílvia casou de novo, sim, não com aquele primo que não era primo. Um outro primo que também não era primo, ela casou. Sílvia casou, estava até que bem de vida. Foi quando aconteceu. Ela chegava no prédio. Ela chegava no prédio com o carro dela quando bandidos a atacaram. Bandidos, uma tentativa frustrada de assalto. Só que deram 4 tiros na cabeça dela. 4 tiros. Ela morreu. Agora, o crime era totalmente misterioso. O corpo mandado para o IML. A autópsia realizada e comprovou-se 4 tiros na cabeça. Depois, o velório.
E no velório, quem é que apareceu? O ex-marido dela, Maurício. Pô, mas ele morava em Belo Horizonte. Ele morava em Belo Horizonte, estava distante de São Paulo há tanto tempo. Aonde? Como é que ele ficou sabendo da morte dela? Eu ouvi no rádio. O rádio não deu. Então eu ouvi na televisão. A televisão não mostrou. Ali no jornal. Era estranha. Mas ele ali no velório. Chegou logo no comecinho do velório. Não pense que chegou no final, não. Queria assistir de primeira a quinta. Queria pegar a primeira sessão. Só que a polícia foi chamada. Chamaram a polícia, né? Mostraram as desconfianças. Policiais disfarçados ficaram seguindo durante todo o tempo do velório a Maurício. E Maurício chegava no caixão, de vez em quando dava uma olhadinha e uma risadinha. Pegaram o Maurício e levaram para a delegacia. E ele confessou. Ele havia contratado 3 elementos para matarem. E ele na delegacia fez uma confissão patética. Depois de 10 anos eu estou livre. Agora estou preso, mas estou livre. Porque durante 10 anos que durou, desde que eu a peguei com o tal primo, eu estava preso a coisas que vocês não são capazes de entender. Me sentia preso. Agora estou preso, pode me prender. Fui eu que mandei. O nome dos caras não sei, fui eu que mandei. Paguei, mas estou livre. Estou livre. Eu não esqueci. E ela pagou por aquilo que fez. Estou livre, estou preso. Graças a Deus eu estou livre. Você acabou de ouvir Gil Gomes, o maior repórter policial do Brasil. E os seus casos fantásticos. Histórias intrigantes que mexem com você. Gil Gomes, para quem tem fraco por histórias fortes.